Você já parou para pensar que talvez a vida que você está vivendo hoje não seja o seu destino, mas apenas o reflexo dos pensamentos que você tem repetido todos os dias? Porque a verdade é que nada muda lá fora enquanto algo não muda aqui dentro. E se eu te dissesse que neste exato momento existe um poder invisível dentro de você, capaz de transformar sua realidade, sua mentalidade e até o seu futuro inteiro? Hoje você não está aqui por acaso. Você está aqui porque algo dentro de você ainda acredita que pode mais, que pode ir além, que pode recomeçar, reconstruir e vencer de um jeito que talvez nunca tenha tentado antes. E ao longo deste vídeo você vai entender uma coisa essencial. Não é o mundo que precisa mudar primeiro, é você. Mas antes de continuar, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam despertar. Agora, respira fundo, porque o que você vai ouvir a partir de agora pode ser o início da mudança que você vem esperando há tanto tempo. Há um poder invisível dentro de você, silencioso, constante e muitas vezes ignorado, esperando apenas um instante de consciência para despertar. Não é sorte, não é acaso, não é destino escrito por forças externas. É algo muito mais profundo e mais perigoso. É a sua mente em ação. A maioria das pessoas atravessa a vida como se estivesse adormecida dentro de si mesma. Levanta pela manhã, repete rotinas, reage ao mundo, absorve opiniões e segue sem perceber que, a cada pensamento repetido, está moldando silenciosamente o próprio futuro. Não há neutralidade na mente humana. Cada pensamento é uma semente, cada emoção é água. Cada crença é solo fértil ou árido. Então surge a pergunta inevitável. Você já parou por um único instante para observar o que sua mente está criando agora mesmo? O que você estaria construindo se cada pensamento seu virasse realidade amanhã? Essa pergunta não é apenas reflexão, é um espelho. E muitos não suportam olhar para ele porque descobrem que vivem alimentando medo, dúvida, escassez e limitação, enquanto desejam, ao mesmo tempo, abundância, liberdade e vitória. A verdade, revelada pelos grandes pensadores do sucesso, é simples e implacável. A riqueza não nasce nas mãos, nasce na mente. Antes de qualquer fortuna existir no mundo físico, ela já foi concebida no invisível. Uma ideia sustentada por fé, repetida com convicção e alimentada com ação, torna-se inevitável. Mas o contrário também é verdadeiro. Uma mente sem direção cria caos. Um pensamento negativo repetido torna-se destino. E é por isso que tantos falham sem entender o motivo. Não falham por falta de oportunidade, mas por falta de consciência mental. Imagine por um momento, sua mente é um território fértil. O que você tem plantado nele todos os dias? Se você planta dúvida, colherá hesitação. Se planta medo, colherá paralisia. Mas se planta visão, disciplina e propósito, colherá destino. E aqui está o ponto mais importante desta jornada. Você não é vítima da sua realidade. Você é o programador dela. A partir do momento em que você compreende isso, não há retorno. Porque agora você enxerga que cada pensamento é uma instrução silenciosa enviada ao universo. E então surge a transformação interna. O que eu tenho alimentado dentro de mim todos os dias está me aproximando ou me afastando da vida que desejo? Essa pergunta separa os que sonham dos que realizam. E quando essa consciência desperta, algo profundo acontece. Você deixa de viver no automático e começa a viver com intenção. A cada pensamento passa a ser observado, cada emoção passa a ser filtrada, cada crença passa a ser questionada, porque o verdadeiro poder não está em pensar mais,
está em pensar com direção. E no centro dessa descoberta existe uma afirmação que muda tudo. Eu sou o arquiteto da minha realidade, não como frase bonita, não como motivação passageira, mas como uma lei interna, uma decisão silenciosa que redefine tudo o que você é e tudo o que você ainda pode se tornar. Depois do despertar da mente, surge uma verdade ainda mais impactante. Nem todos permanecem conscientes por muito tempo. Muitos até percebem o poder interno, mas poucos permanecem nele tempo suficiente para transformar a própria vida. E aqui começa a diferença entre aqueles que apenas entendem e aqueles que vencem. Os grandes vencedores da história não são diferentes biologicamente. Não nasceram com algo que você não tenha. O que os separa da maioria não é talento, nem sorte, nem circunstância. É uma decisão interna silenciosa que poucos têm coragem de tomar, assumir total responsabilidade pela própria mente. Eles entenderam algo que o mundo tenta esconder. A mente não é um espaço de visita, é um território de comando. E quem não comanda a própria mente será comandado por ela. A maioria das pessoas vive reagindo. Reage ao medo, às notícias, às opiniões dos outros, ao passado, às dificuldades financeiras. Mas os que vencem fazem o oposto. Eles criam antes de reagir. Eles imaginam antes de aceitar. Eles decidem antes de sentir. E isso muda tudo. O que aconteceria com sua vida se você parasse de reagir e começasse a criar intencionalmente cada pensamento? Essa é a linha invisível que separa os comuns dos extraordinários. A mente de um vencedor não é mais calma ou mais inteligente. Ela é direcionada. Enquanto outros permitem que qualquer pensamento entre, o vencedor escolhe o que permanece. Isso exige disciplina mental, uma das forças mais subestimadas do universo humano. Disciplina não é apenas acordar cedo ou trabalhar duro. Isso é superficial. A verdadeira disciplina começa dentro, na escolha consciente de quais pensamentos você alimenta e quais você elimina. Porque todo pensamento que você repete se fortalece, e tudo aquilo que você fortalece passa a te governar. É por isso que o fracasso não começa na ação. Ele começa na permissão mental, permissão para duvidar, permissão para procrastinar, permissão para desistir silenciosamente. E assim, aos poucos, a mente constrói uma prisão invisível onde a própria pessoa acredita que está livre. Mas os vencedores quebram esse ciclo. Eles não negociam com pensamentos que os enfraquecem. Eles não romantizam a dúvida. Eles não alimentam conversas internas que os reduzem. Eles fazem algo simples, mas extremamente poderoso. Substituem medo por ação, substituem dúvida por propósito, substituem distração por direção, e com o tempo isso cria uma transformação interna irreversível. Você está alimentando o vencedor dentro de você ou fortalecendo o seu próprio sabotador interno? Essa pergunta, quando realmente compreendida, muda o rumo de uma vida inteira. E aqui está o segredo mais profundo deste capítulo. A mente segue aquilo que você repete com emoção. Não importa o que você deseja ocasionalmente. O que determina a sua vida é aquilo que você pensa com intensidade repetida. Por isso, os vencedores são obcecados por clareza. Eles sabem exatamente o que querem. Eles visualizam com precisão. Eles sentem antes de possuir. E, acima de tudo, eles não permitem que a confusão mental tome o controle. Enquanto a maioria diz, vou tentar, eles afirmam internamente, isso já está em construção dentro de mim. E é nesse ponto que nasce uma das leis mais silenciosas da prosperidade. A mente não responde ao desejo fraco, ela responde à convicção constante. Convicção é quando o pensamento deixa de ser ideia e se torna identidade. E quando isso acontece, a vida começa a mudar de dentro para fora. Mas há um detalhe que poucos entendem.
Esse processo não é instantâneo. Ele exige repetição, resistência e principalmente fé no invisível. Porque no começo nada parece estar acontecendo. Você muda pensamentos, mas o mundo continua o mesmo. Você muda hábitos mentais, mas os resultados ainda não aparecem. Você muda internamente, mas externamente tudo parece parado. E é exatamente aqui que a maioria desiste. Mas os vencedores não. Eles entendem que toda construção invisível precede uma manifestação visível. E continuam. Continuam mesmo sem sinais. Continuam mesmo sem aplausos. Continuam mesmo sem garantias. E é nesse ponto que a mente começa a se reprogramar profundamente. Cada pensamento novo enfraquece o antigo. Cada repetição consciente cria um novo padrão. Cada escolha interna redefine o futuro, até que um dia, sem aviso, a realidade começa a responder. E quando responde, responde com força. Porque o mundo externo nada mais é do que um reflexo atrasado da mente interna. E então surge a compreensão final deste capítulo. Você não está tentando mudar sua vida diretamente. Você está mudando a fonte de onde sua vida nasce. E isso muda tudo, porque quando você muda a mente, você muda o destino. Depois que a mente desperta e começa a ser disciplinada, surge uma pergunta inevitável que separa os que apenas pensam dos que realmente conquistam. O que exatamente você deseja? Porque a verdade mais ignorada da vida humana é esta. Não basta querer, não basta imaginar, não basta até mesmo acreditar superficialmente. O universo interno do sucesso responde apenas a uma força específica. Uma força que queima, insiste, consome e não aceita alternativa. O desejo ardente. Não é um desejo comum. Não é uma vontade passageira que muda conforme o humor do dia. É algo muito mais profundo, quase incontrolável, como se a própria existência dependesse daquilo. E aqui nasce a primeira grande separação entre os que prosperam e os que permanecem estagnados. A maioria das pessoas deseja, mas não o suficiente para pagar o preço. Desejam conforto, mas não disciplina. Desejam riqueza, mas não sacrifício. Desejam liberdade, mas continuam presos aos mesmos hábitos mentais. E assim, vivem em um estado intermediário, nunca totalmente perdidos, mas também nunca verdadeiramente livres. Mas aqueles que vencem descobrem algo poderoso. O desejo verdadeiro não pede permissão. Ele comanda. O que você estaria disposto a sacrificar hoje para viver a vida que diz querer amanhã? Essa pergunta não é simples. Ela atravessa a ilusão. Ela revela intenções reais. Ela separa fantasia de compromisso. O desejo ardente não é apenas emocional. Ele é estrutural. Ele reorganiza sua mente, suas escolhas, seu tempo e sua energia. Quando alguém realmente deseja algo com intensidade suficiente, a procrastinação começa a perder poder. As desculpas começam a parecer ridículas. As distrações começam a incomodar. Porque o desejo verdadeiro não aceita concorrência. E aqui está uma verdade que poucos conseguem suportar. Você nunca falha por falta de capacidade. Você falha por falta de intensidade interna. A mente humana é como um fogo. Se o fogo é fraco, qualquer vento o apaga. Mas quando ele é intenso, ele transforma tudo ao redor. E o desejo ardente é exatamente isso. Um fogo interno que não pode ser apagado facilmente. Mas esse fogo não nasce do acaso. Ele é construído através de visão, construído através de dor, construído através de repetição mental, construído através de uma decisão profunda. Eu não aceito menos do que isso. E então começa a transformação. A pessoa deixa de viver no automático. Começa a pensar com intenção. Começa a sentir urgência interna.
Começa a rejeitar tudo que não está alinhado ao seu propósito. E nesse ponto, algo estranho acontece. O mundo começa a parecer diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque a percepção mudou. O que você faria hoje se soubesse com absoluta certeza que seu futuro depende apenas da intensidade do seu desejo atual? Essa pergunta destrói a superficialidade, porque quando o desejo é fraco, qualquer desculpa parece válida. Mas quando o desejo é forte, nenhuma desculpa sobrevive. E é aqui que nasce o verdadeiro compromisso. O compromisso não é uma promessa feita ao mundo, é uma decisão feita dentro da mente, onde não existe retorno. E uma vez que esse nível é alcançado, a vida começa a exigir mais da pessoa. Mais disciplina, mais foco, mais responsabilidade, porque o universo não responde apenas ao que você quer, ele responde ao que você sustenta internamente, e o desejo ardente é testado constantemente. Testado pelo cansaço, testado pelas falhas, testado pelo tempo, testado pela ausência de resultados imediatos. E é nesse teste que muitos desistem. Mas os que permanecem entendem algo fundamental. O desejo verdadeiro não morre com o tempo, ele amadurece com ele. E quanto mais tempo passa, mais forte ele fica. Até que chega um momento decisivo, o ponto onde o desejo deixa de ser algo que você tem e passa a ser algo que você é. Nesse estágio, não existe mais dúvida. Existe direção, existe foco. Existe inevitabilidade, e a vida começa a responder de forma diferente. As oportunidades aparecem, as ideias surgem com clareza, as ações se tornam naturais. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você se tornou mais alinhado com aquilo que deseja. E então surge a compreensão mais profunda deste capítulo. O desejo ardente não é sobre querer mais, é sobre se tornar alguém que não aceita menos. Depois que o desejo ardente é aceso dentro da mente, algo inevitável acontece. O universo interno começa a entrar em conflito com o mundo externo. De um lado, existe aquilo que você deseja intensamente. Do outro, existe aquilo que você já é hoje. Seus hábitos, suas limitações, suas distrações, suas desculpas. E entre esses dois mundos nasce uma ponte invisível, chamada disciplina. A disciplina é o que sustenta a travessia entre a intenção e a realização. Sem ela, o desejo morre na imaginação. Sem ela, a visão se torna apenas fantasia. Sem ela, o potencial nunca encontra forma. E aqui está uma verdade que poucos estão dispostos a aceitar. Não é o talento que separa os vencedores dos demais. É a disciplina aplicada quando ninguém está olhando. A maioria das pessoas acredita que disciplina é sobre força de vontade momentânea. Mas isso é um erro. A disciplina verdadeira não depende de emoção. Ela não depende de inspiração. Ela não depende de motivação. Ela depende de decisão. Uma decisão silenciosa, repetida todos os dias, de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. E é exatamente aqui que a vida começa a revelar seu verdadeiro caráter, porque é fácil agir quando há entusiasmo, é fácil tentar quando há esperança. É fácil começar quando tudo parece possível, mas o destino de uma pessoa não é definido pelo começo, e sim pela continuidade. O que você faz quando ninguém está te assistindo é exatamente o que está construindo o seu futuro. Essa pergunta não pode ser ignorada. Ela expõe a verdade interna, porque muitas pessoas vivem duas versões de si mesmas. A versão que mostram ao mundo e a versão que vivem em silêncio. Mas a disciplina não aceita duplicidade. Ela exige coerência. E quando você começa a alinhar suas ações internas com seus objetivos externos, algo poderoso acontece. A identidade começa a mudar. Você deixa de ser alguém que tenta e começa a ser alguém que faz acontecer. Você deixa de depender de motivação
e começa a operar por identidade, e essa é uma transformação profunda. A disciplina não apenas muda resultados, ela muda quem você é. Cada ação repetida cria uma nova versão de você. Cada hábito consolidado redefine sua estrutura mental. Cada escolha consciente enfraquece o antigo padrão de fracasso. Mas esse processo não é confortável, porque disciplina exige confronto. Confronto com a preguiça, confronto com a procrastinação, confronto com a mente que tenta negociar atalhos, e a mente sempre tenta negociar. Ela diz: hoje você pode descansar, amanhã você compensa. Ela diz: você já fez o suficiente por hoje. Ela diz: isso pode esperar. Mas a disciplina responde com silêncio e ação. E é nesse silêncio que os vencedores são construídos. O que aconteceria com sua vida se você não negociasse mais com suas próprias desculpas? Essa pergunta, quando realmente compreendida, destrói anos de estagnação. Porque a verdade é simples. Cada desculpa aceita hoje é um limite reforçado no futuro. E o oposto também é verdadeiro. Cada ação feita, apesar da resistência interna, é uma liberdade conquistada. A disciplina cria liberdade. Não de forma imediata, mas de forma inevitável. Porque quando você domina a si mesmo, você deixa de ser escravo das circunstâncias. E aqui está um dos segredos mais profundos desta jornada. A disciplina não é punição, é libertação disfarçada de esforço. No início, ela parece pesada, ela parece difícil, ela parece injusta, mas com o tempo ela se transforma no maior ativo da sua vida. Porque enquanto outros dependem de sorte, você depende de estrutura. Enquanto outros vivem de impulso, você vive de constância. Enquanto outros começam e param, você constrói e permanece. E é nesse ponto que a realidade começa a mudar. Não de forma brusca, mas de forma inevitável. Porque a disciplina não falha, ela acumula. Cada dia consistente adiciona força ao seu futuro. Cada repetição fortalece sua identidade. Cada esforço silencioso constrói algo que o mundo ainda não vê, mas que um dia não poderá ignorar. E então surge a grande virada interna. Você percebe que não está mais tentando mudar sua vida. Você está se tornando alguém que não pode mais viver a vida antiga. E isso muda tudo, porque quando a disciplina se torna identidade, o sucesso deixa de ser uma possibilidade e passa a ser consequência. Depois que a disciplina começa a se firmar dentro de você, algo invisível, porém extremamente poderoso, começa a acontecer. Não é barulho, não é explosão, não é mudança externa imediata, é algo silencioso, quase imperceptível no início. A sua mente começa a se reprogramar. E essa é uma das leis mais profundas da existência humana. Nada muda fora enquanto não muda dentro. A maioria das pessoas tenta alterar a vida atacando os efeitos: dinheiro, trabalho, relacionamentos, circunstâncias. Mas os que compreendem o verdadeiro poder da mente sabem que tudo isso são apenas reflexos. O verdadeiro ponto de origem está na programação interna. Seus pensamentos repetidos, suas crenças invisíveis, suas interpretações automáticas da realidade. Tudo isso forma um sistema interno que decide, antes de qualquer ação, o tipo de vida que você acredita ser possível. E aqui está uma verdade que poucos estão preparados para aceitar. Você não vive a vida que deseja. Você vive a vida que sua mente acredita ser normal para você. Isso significa que muitas vezes o problema não é o que você quer, mas o que você aceita como possível. E essa aceitação foi construída ao longo do tempo, através de experiências, através de palavras ouvidas na infância, através de fracassos mal interpretados, através de crenças absorvidas sem questionamento. E sem perceber,
você passou a viver dentro de uma realidade mental limitada. Mas algo extraordinário acontece quando você começa a despertar. Você começa a questionar essa programação. O que em mim é verdade e o que em mim é apenas repetição do que outros acreditam? Essa pergunta abre rachaduras na estrutura antiga da mente. E quando a mente começa a duvidar das próprias limitações, ela começa a se libertar delas. A reprogramação mental não acontece em um único momento. Ela acontece por repetição consciente. Cada pensamento novo é uma linha de código sendo inserida na sua identidade. Cada afirmação repetida com emoção é uma instrução enviada ao subconsciente. Cada decisão contrária ao medo é uma reescrita do seu padrão interno. E aos poucos, algo começa a mudar. O que antes parecia impossível começa a parecer distante, mas possível. O que parecia distante começa a parecer alcançável. E o alcançável começa a se tornar inevitável. Mas esse processo exige vigilância, porque a mente antiga não desaparece facilmente. Ela resiste, ela tenta retornar. Ela sussurra dúvidas antigas em momentos de fragilidade. Ela diz: isso não é para você. Ela diz: você já tentou antes. Ela diz: você não mudou tanto assim. E é exatamente aqui que a batalha real acontece. Não no mundo externo, mas dentro da sua mente. O que você faz quando sua antiga versão tenta recuperar o controle da sua vida? Essa é a pergunta que define sua evolução. Porque toda transformação verdadeira exige confronto com o passado mental. E os que vencem não são os que nunca caem na dúvida, mas os que não obedecem a ela. A reprogramação mental exige repetição até que o novo padrão se torne natural. E o natural é o que governa a vida. Quando pensar positivo deixa de ser esforço e se torna identidade, você mudou. Quando agir com disciplina deixa de ser obrigação e se torna instinto, você mudou. Quando acreditar em possibilidades deixa de ser coragem e se torna padrão, você mudou. E então, sem perceber, sua realidade começa a responder. As oportunidades mudam. As pessoas ao seu redor mudam. As ideias que surgem mudam. As decisões que você toma mudam. Mas não porque o mundo foi alterado diretamente, e sim porque o observador dele mudou. E aqui está uma das maiores revelações desta jornada. Você não muda o que vê quando muda o mundo. Você muda o mundo quando muda o que você é por dentro. E isso é profundo demais para ser ignorado, porque significa que você sempre teve o controle, só não sabia como usá-lo. E quando essa consciência desperta completamente, algo irreversível acontece. Você para de perguntar o que o mundo pode me dar e começa a perguntar o que eu estou me tornando. E essa mudança de pergunta muda tudo. Porque a mente não responde apenas ao que você quer. Ela responde ao que você se tornou capaz de sustentar internamente. E quando sua mente é reprogramada para abundância, disciplina e propósito, a realidade não tem escolha além de refletir isso. Quando a mente começa a ser reprogramada e quando a disciplina já não é mais apenas esforço, mas parte da identidade, surge um ponto inevitável na jornada de qualquer ser humano que busca transformação real. Um momento onde a lógica já não é suficiente. Um momento onde os olhos físicos não conseguem mais sustentar o próximo passo. E é exatamente aí que entra uma força invisível, muitas vezes mal compreendida, mas absolutamente essencial para qualquer grande conquista: a fé. Mas não a fé superficial, não a fé repetida por hábito, não a fé vazia de palavras. Estamos falando de algo muito mais profundo, a certeza interna que existe antes da evidência externa. A fé é a capacidade de continuar avançando quando nada ao seu redor confirma que você deve continuar.
E é por isso que poucos conseguem sustentá-la. Porque a maioria das pessoas depende de provas, depende de sinais, depende de resultados imediatos. Mas a fé verdadeira não depende de nada disso. Ela é uma decisão interna de confiança em algo que ainda não se materializou. E aqui surge uma das maiores verdades desta jornada. Tudo o que se torna realidade, primeiro, foi sustentado pela fé de alguém. Nenhuma fortuna nasceu visível, nenhuma grande obra começou completa, nenhum império surgiu pronto. Tudo começou invisível, dentro de uma mente que decidiu acreditar antes de ver. E então surge a pergunta que separa os que avançam dos que param. O que você continuaria construindo mesmo sem nenhuma prova de que está funcionando? Essa pergunta é devastadora para a mente comum, porque ela expõe a fragilidade da motivação baseada apenas em resultados. Mas para quem entende o poder da fé, essa pergunta se torna combustível, porque a fé não pergunta funciona. A fé pergunta, é isso que eu escolhi ser? E quando essa decisão é tomada com profundidade, algo muda dentro da pessoa. Ela começa a agir como se o futuro já estivesse garantido. Ela começa a falar como se já estivesse conquistando. Ela começa a pensar como alguém que já venceu. Ela começa a se mover como se o resultado já estivesse em construção inevitável. E isso cria uma transformação silenciosa, mas poderosa. Porque a mente não distingue totalmente o que é real do que é vivido com intensidade suficiente. E a fé é exatamente isso. Uma experiência interna tão forte que começa a moldar a percepção da realidade. Mas essa força também é testada. Sempre. A vida testa a fé através do tempo. Quando os resultados demoram, quando as respostas não chegam, quando o esforço parece invisível, quando o mundo externo não reflete o interno. E é nesse intervalo silencioso que a maioria desiste, porque confunde atraso com negação, confunde silêncio com fracasso, confunde processo com ausência de progresso. Mas os que vencem entendem algo diferente. O invisível está apenas se organizando antes de se tornar visível. O que você faria se soubesse que tudo que você está construindo já está em andamento, mesmo que você ainda não veja? Essa pergunta muda completamente a forma como você interpreta o tempo, porque o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser processo. E nesse processo, a fé se torna o combustível que impede a desistência. Mas existe algo ainda mais profundo. A fé não é apenas acreditar que algo externo vai acontecer. A verdadeira fé é acreditar na sua capacidade de permanecer firme até que aconteça. É confiar na sua própria persistência, é confiar na sua própria disciplina, é confiar na sua própria construção interna. E isso muda tudo, porque agora você não depende mais do mundo para validar sua jornada. Você depende da sua consistência interna. E quando isso acontece, uma nova identidade começa a nascer. Você deixa de ser alguém que espera e passa a ser alguém que sustenta a visão, sustenta o propósito, sustenta o esforço invisível, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando tudo parece parado. E é exatamente nesse ponto que a fé revela seu verdadeiro poder. Ela transforma a ausência de evidência em presença de convicção. E quando a convicção se torna mais forte do que o medo, a realidade começa a ceder. As portas começam a aparecer. As ideias começam a fluir. As oportunidades começam a se alinhar. Não porque o mundo mudou repentinamente, mas porque você passou a existir de forma diferente dentro dele. E então surge uma compreensão profunda. Você nunca esteve esperando o universo responder. Você estava se tornando alguém capaz de reconhecer as respostas quando elas chegassem. E essa mudança de consciência é irreversível.
Porque depois que você aprende a sustentar a fé, você nunca mais depende apenas do visível. Você aprende a caminhar com o invisível ao seu lado, e isso te coloca em um nível diferente da maioria. Um nível onde desistir não é mais uma opção natural, porque agora você entende que tudo já começou a acontecer antes mesmo de aparecer. Depois que a fé começa a se firmar como uma força interna, algo inevitável acontece na jornada de qualquer pessoa em transformação. O universo interno entra em confronto direto com o seu maior inimigo. E esse inimigo não está fora de você. Ele não vive nas circunstâncias, não vive nas pessoas, não vive nas dificuldades externas. Ele vive dentro da sua própria mente. E seu nome é simples, direto e universal: medo. O medo não aparece como um grito. Ele não se apresenta como um ataque evidente. Ele não chega anunciando destruição. Ele chega disfarçado, disfarçado de prudência, disfarçado de lógica, disfarçado de realismo, disfarçado de preocupação. E é exatamente por isso que ele é tão perigoso. Porque o medo não tenta te destruir de uma vez. Ele tenta te desacelerar lentamente, até que você desista de si mesmo sem perceber. Ele não diz pare, ele diz espere mais um pouco. Ele não diz você não consegue. Ele diz talvez não seja o momento certo. Ele não diz você vai falhar, ele diz seja cuidadoso. E assim, de forma sutil, ele vai corroendo a ação, a coragem e a visão. E aqui surge uma das verdades mais profundas desta jornada. O medo não é um sinal de perigo externo, é um sinal de expansão interna. Sempre que você está prestes a crescer, o medo aparece. Sempre que você está prestes a mudar de nível, o medo se intensifica. Sempre que você está prestes a sair da zona conhecida, o medo tenta te puxar de volta. E então surge a pergunta que separa os que permanecem estagnados dos que evoluem. O que você faria se o medo não tivesse mais voz dentro de você? Essa pergunta não é simples. Ela é um espelho direto da sua limitação atual, porque o medo não impede apenas ações. Ele limita a imaginação. Ele faz você acreditar que o futuro é menor do que poderia ser. Ele reduz sua visão. Ele diminui sua coragem. Ele estreita seu horizonte, e quando isso acontece, a vida também se reduz. Mas quando você começa a entender o medo, algo muda. Você percebe que ele não é um inimigo real. É apenas um sistema de proteção exagerado da mente. Ele foi criado para te manter seguro, não para te manter vencedor. E segurança e crescimento raramente caminham juntos. Porque crescer exige atravessar o desconhecido, e o desconhecido é exatamente o que o medo tenta evitar. Mas existe um ponto de virada, um momento em que você deixa de obedecer automaticamente ao medo e começa a observá-lo. E quando você observa o medo em vez de obedecê-lo, ele perde poder. Porque o medo só governa a mente que reage sem consciência. O que mudaria na sua vida se você começasse a agir mesmo sentindo medo? Essa pergunta abre uma nova dimensão interna. Porque você descobre algo surpreendente. O medo não desaparece quando você espera. Ele desaparece quando você avança. E isso muda tudo. Os grandes realizadores da história não eram pessoas sem medo. Eles eram pessoas que aprenderam a se mover apesar dele. E essa é uma diferença fundamental. Enquanto a maioria espera sentir coragem para agir, os vencedores agem até que a coragem apareça. E a coragem não é um sentimento inicial. Ela é uma consequência da ação repetida. Cada passo dado apesar do medo enfraquece sua autoridade. Cada decisão tomada apesar da dúvida fortalece sua identidade. Cada avanço feito no desconhecido expande sua mente. Até que chega um momento em que o medo ainda existe, mas não controla mais. Ele está presente, mas não governa. E esse é um dos maiores sinais de evolução humana. Quando você sente medo, mas continua.
Quando você pensa em desistir, mas persiste. Quando sua mente tenta te parar, mas sua identidade te empurra para frente. E nesse ponto, algo poderoso acontece. Você deixa de viver como alguém que reage ao mundo e começa a viver como alguém que constrói apesar dele. Mas o medo sempre volta. Ele retorna em novos níveis, em novas formas, em novos desafios, porque cada novo nível exige uma nova coragem. E isso nunca termina. Mas a diferença agora é que você não o teme mais. Você o reconhece, você o atravessa, você o usa como sinal de que está crescendo. E então surge uma das compreensões mais profundas desta jornada. O medo não é o oposto do sucesso, ele é o portão dele. E quem aprende a atravessar esse portão repetidamente, sem recuar, inevitavelmente se transforma. Não porque o medo desapareceu, mas porque você se tornou maior do que ele. Depois de compreender o medo, enfrentá-lo e começar a atravessá-lo, a jornada chega a um ponto decisivo. Um ponto onde toda teoria, toda reflexão e toda transformação interna precisa ser testada no mundo real. E nesse ponto, a verdade se revela sem piedade. Pensar não é suficiente. A mente pode ser brilhante, a visão pode ser clara, a fé pode ser intensa, a disciplina pode estar presente. Mas sem movimento, tudo isso permanece invisível, como potencial não realizado, como energia presa dentro de uma ideia. E é aqui que surge o verdadeiro portal da riqueza, a ação. A ação é o ponto onde o invisível encontra o visível. É o ponto onde o pensamento atravessa a fronteira da imaginação e se torna realidade concreta. É o ponto onde o sonho deixa de ser interno e começa a ganhar forma no mundo externo. Mas existe uma verdade que poucos estão dispostos a aceitar. A ação não precisa ser grandiosa para ser transformadora. Ela precisa ser consistente. A maioria das pessoas acredita que sucesso vem de grandes momentos, grandes decisões, grandes explosões de mudança, mas a realidade é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais exigente. O sucesso é construído em pequenos atos repetidos com disciplina. E aqui surge a pergunta que expõe a verdade de cada pessoa. O que você tem feito todos os dias que está realmente construindo o futuro que você diz querer? Essa pergunta não pode ser respondida com intenção, apenas com ação, porque intenção sem movimento é ilusão. E é por isso que tantas pessoas permanecem no mesmo lugar por anos, não por falta de sonho, mas por falta de execução. A ação é o elemento que separa os que imaginam dos que realizam. E no início, ela quase sempre parece difícil. Porque agir significa romper o conforto da mente, significa desafiar a inércia, significa enfrentar a resistência interna que prefere o conhecido ao desconhecido. E toda vez que você tenta agir em direção ao novo, algo dentro de você tenta te puxar de volta. Ele diz, espera mais um pouco. Ele diz, planeje mais. Ele diz, não está pronto ainda. Mas isso é apenas a mente tentando proteger você da mudança. E aqui está uma das verdades mais poderosas desta jornada. Não existe momento perfeito. Existe apenas decisão seguida de movimento. E quando você começa a agir antes de se sentir pronto, algo extraordinário acontece. A realidade começa a responder. Não imediatamente com grandes resultados, mas com sinais. Pequenas vitórias, pequenas oportunidades, pequenos avanços. E esses pequenos resultados começam a alterar sua percepção, porque a ação cria evidência, e evidência cria confiança. E confiança gera mais ação, e assim se forma um ciclo de crescimento. Mas esse ciclo só começa com o primeiro movimento. O que mudaria na sua vida se você começasse a agir mesmo sem certeza total do resultado? Essa pergunta quebra a ilusão da espera. Porque esperar parece seguro,
Mas é exatamente isso que destrói sonhos ao longo do tempo. Enquanto você espera, o mundo continua em movimento. Enquanto você hesita, oportunidades passam. Enquanto você analisa demais, a vida avança sem você. E é aqui que a ação revela seu verdadeiro poder. Ela não apenas constrói resultados, ela constrói identidade. Cada ação feita apesar da dúvida diz à sua mente: eu sou alguém que faz. E a identidade é mais poderosa do que a motivação, porque motivação varia, mas identidade sustenta. E quando você começa a se ver como alguém que age, sua vida começa a obedecer essa nova definição. Você deixa de depender de inspiração e passa a operar por padrão. Você não pergunta mais: estou com vontade? Você pergunta: isso me aproxima do que eu quero? E isso muda tudo. A ação constante começa a dissolver o medo, começa a enfraquecer a dúvida, começa a eliminar a procrastinação, porque o movimento gera clareza, e a clareza nunca vem antes da ação, ela vem depois. E então você percebe algo profundo. Você não precisava de mais tempo para pensar, você precisava de coragem para começar. E uma vez que esse ponto é ultrapassado, não há mais retorno. Porque quem aprende a agir apesar da resistência interna nunca mais volta ao estado de paralisia. E assim, silenciosamente, a ação começa a transformar tudo. Sua mente muda, seus hábitos mudam, suas oportunidades mudam, sua realidade muda. Não por magia, mas por movimento consistente. E então surge a compreensão final deste capítulo. A riqueza não responde ao pensamento. Ela responde ao movimento repetido com intenção. Depois que a ação começa a se tornar parte da sua identidade, algo profundo e irreversível acontece dentro da sua mente. Você não é mais a mesma pessoa que apenas sonhava, refletia ou esperava o momento certo. Agora você está em movimento. Agora você está construindo. Agora você está atravessando a ponte entre quem você era e quem você está se tornando. E nesse ponto da jornada surge a transformação mais importante de todas, a mudança de mentalidade. Porque o verdadeiro sucesso nunca começa no exterior, ele começa na forma como você interpreta o mundo. Duas pessoas podem viver a mesma situação. Uma vê bloqueio, a outra vê oportunidade. Uma vê limite, a outra vê caminho. Uma vê motivo para parar, a outra vê motivo para evoluir. E essa diferença não está no mundo, está na mente. E aqui surge uma verdade profunda. A sua vida nunca será maior do que a sua mentalidade permite. A maioria das pessoas não percebe isso, mas vive dentro de uma grade invisível, criada pelas próprias crenças. Elas não tentam porque acreditam que não conseguem. Não arriscam porque acreditam que podem perder. Não avançam porque acreditam que não são capazes o suficiente. E assim, sem perceber, constroem uma vida dentro dos próprios limites mentais. Mas os que se tornam extraordinários fazem algo diferente. Eles começam a questionar tudo. O que é realmente impossível e o que eu apenas aprendi a acreditar que é impossível? Essa pergunta começa a quebrar as paredes internas da limitação. Porque a palavra impossível raramente é uma verdade. Na maioria das vezes, é apenas uma opinião repetida até parecer realidade. E quando essa percepção muda, tudo muda junto. A mente começa a expandir. As ideias começam a crescer. As possibilidades começam a surgir. E aquilo que antes parecia inalcançável começa a parecer apenas ainda não realizado. E essa pequena mudança de linguagem interna muda completamente o destino de uma pessoa. Porque quem diz impossível para de tentar, mas quem diz ainda não continua em movimento. E o movimento sempre vence a estagnação. O que você começaria hoje se não acreditasse mais na palavra impossível? Essa pergunta abre portas internas que estavam fechadas há anos. E é nesse ponto que surge a mentalidade dos que se tornam impossíveis. Não no sentido de não serem reais,
mas no sentido de realizarem o que os outros consideram inalcançável. Essas pessoas não pensam como a maioria. Enquanto muitos perguntam, isso vai funcionar? Eles perguntam, como isso pode funcionar? Enquanto muitos procuram garantias, eles constroem caminhos. Enquanto muitos evitam riscos, eles aprendem com eles. Mas não porque são imprudentes, e sim porque entenderam algo essencial. Crescimento não acontece dentro da zona de conforto mental. E cada vez que você expande sua mentalidade, você inevitavelmente entra em territórios desconhecidos. E o desconhecido sempre gera resistência. Mas essa resistência não é sinal de erro, é sinal de expansão. E aqui está uma das verdades mais profundas desta fase da jornada. Você não está ficando mais difícil porque está falhando. Você está ficando mais forte porque está crescendo. A mente antiga sempre tenta te puxar de volta para o conhecido. Ela diz, você já foi longe demais. Ela diz, isso está arriscado. Ela diz, você deveria voltar ao que é seguro. Mas a nova mentalidade responde de forma diferente. Ela não busca conforto, ela busca evolução. E quando essa mudança interna se consolida, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber que o mundo não mudou, mas sua percepção dele mudou completamente. O que antes era obstáculo agora é aprendizado. O que antes era medo, agora é desafio. O que antes era limite, agora é ponto de partida. E então surge uma nova identidade. Você não é mais alguém tentando vencer. Você é alguém que já está em processo de expansão constante. E essa expansão não tem fim. Porque a mentalidade dos que se tornam extraordinários não busca um ponto final. Ela busca evolução contínua. E isso muda tudo. Porque agora você entende que o verdadeiro sucesso não é um destino. É um estado mental em movimento. Depois de atravessar o medo, disciplinar a mente, sustentar a fé, agir apesar das dúvidas e expandir sua mentalidade, você chega ao ponto final desta jornada. Mas esse final não é um fim comum, não é um encerramento, não é um destino fixo, é um nascimento. Um renascimento interno. Porque em toda verdadeira jornada de transformação, o que realmente muda não é apenas a vida ao redor, é a essência de quem você se tornou. E agora você começa a compreender uma verdade que sempre esteve presente, mas que poucos conseguem enxergar. Toda fortuna externa começa como uma fortuna interna. Antes do dinheiro, antes das conquistas, antes dos resultados visíveis. Existe algo mais profundo acontecendo dentro de você. Uma nova forma de pensar. Uma nova forma de sentir. Uma nova forma de agir. Uma nova forma de existir. E isso é mais valioso do que qualquer resultado externo. Porque resultados podem ser perdidos, mas identidade construída não desaparece facilmente. E aqui está o ponto mais importante desta jornada. Você não estava apenas tentando mudar sua vida. Você estava se tornando alguém que não pode mais viver a mesma vida de antes. E essa mudança é irreversível. O que acontece quando você não consegue mais pensar como a versão antiga de si mesmo? Essa pergunta marca o ponto de não retorno. Porque quando sua mente evolui, o passado começa a parecer pequeno. As antigas limitações começam a parecer estranhas. As antigas desculpas começam a perder sentido. E você percebe algo profundo. Você não precisa mais lutar para mudar sua vida, porque você já mudou quem está vivendo ela. E quando isso acontece, a realidade começa a refletir essa transformação. Não de forma mágica, mas de forma inevitável. As oportunidades que antes passavam despercebidas agora se tornam visíveis. As ideias que antes eram confusas, agora se tornam claras. As ações que antes exigiam esforço, agora se tornam naturais. E isso acontece porque você mudou o filtro da sua percepção. Mas a maior transformação não está fora, está dentro.
porque agora você entende que riqueza não é apenas dinheiro. Riqueza é clareza mental, riqueza é disciplina emocional, riqueza é fé sustentada. Riqueza é ação constante. Riqueza é uma mente alinhada com propósito. E quando esses elementos se unem, você se torna algo maior do que suas circunstâncias. Você se torna uma fonte de criação. E então surge a verdade final desta jornada. Você nunca esteve tentando alcançar a fortuna. Você estava despertando a fortuna que já existia dentro de você. E quando essa consciência se estabelece completamente, algo muda para sempre. Você para de viver como alguém que busca e passa a viver como alguém que constrói. Constrói ideias, constrói hábitos, constrói disciplina, constrói destino e percebe que nunca houve separação entre você e aquilo que deseja. Houve apenas um processo de desenvolvimento interno e agora esse processo se completou. Ou melhor, ele apenas começou em um nível mais profundo, porque a verdadeira jornada nunca termina, ela apenas evolui. Então você entende a última grande lição desta narrativa. A mente que cria fortuna não é aquela que deseja mais, é aquela que se torna mais. E nesse estado de consciência não existe mais retorno, existe apenas expansão. E assim chegamos ao fim desta jornada. Mas talvez, na verdade, seja apenas o começo da sua verdadeira transformação. Tudo o que você ouviu aqui não foi apenas uma história, foi um espelho, um reflexo silencioso daquilo que já existe dentro de você, esperando apenas uma decisão para despertar. Porque a verdade mais profunda que você precisa carregar daqui para frente é simples. Nada muda fora enquanto algo não muda dentro. Você viu que a mente cria, que a disciplina sustenta, que a fé mantém vivo o invisível e que a ação transforma tudo em realidade. Mas agora a pergunta não é mais sobre o que você aprendeu, e sim sobre o que você vai fazer com isso a partir de hoje. O que você se tornaria se decidisse não voltar mais a ser quem era antes? Talvez a resposta não venha imediatamente. Talvez você sinta dúvidas, medo ou até silêncio interno. Mas é exatamente nesse ponto que a transformação começa. Não na certeza, mas na decisão de continuar mesmo assim. A partir de agora, cada pensamento seu tem um peso diferente. Cada escolha tem uma direção diferente. E cada pequeno passo pode ser o início de uma nova história que você ainda nem consegue imaginar completamente. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, não ignore esse sentimento. Ele não apareceu por acaso. Ele é um convite interno para algo maior. Se quiser continuar nessa jornada de crescimento, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe nos comentários o que mais falou com você aqui hoje. Não é apenas apoio ao conteúdo, é uma forma de declarar para si mesmo que você está escolhendo evoluir. E lembre-se, você não está atrasado, não está perdido e não está limitado pelo que já viveu. Você está exatamente no ponto onde a mudança pode começar a acontecer de verdade. O que vem depois depende apenas de uma coisa: da sua decisão de não parar aqui. E com isso, eu te deixo com uma última reflexão. A vida que você deseja não está distante. Ela está esperando pela versão de você que ainda precisa nascer. Até o próximo encontro.